Já houve audiência de custódia para uma mulher na casa dos 20 e um homem na casa dos 40, acusados de tentar extorquir dinheiro do jogador de futebol Son Heung-min, alegando falsamente que ela estava grávida. Foi realizado hoje no tribunal essa audiência. Anteriormente, a equipe de Son declarou que tomaria medidas legais rigorosas contra os dois, alegando que as alegações eram claramente falsas. Yang, de 20 anos, que alegou estar grávida do jogador de futebol Son, compareceu ao tribunal para a audiência de custódia. Ela é acusada de extorquir cerca de 300 milhões de wons de Son em julho do ano passado, ameaçando revelar publicamente sua gravidez. Durante o processo, foi relatado que Yang enviou uma imagem de ultrassom do suposto feto para Son via redes sociais e chegou a se encontrar pessoalmente com ele para exigir dinheiro. Entretanto, a imprensa sul-coreana noticia que ela sofreu um aborto confirmado por relatórios médicos. No entanto, a paternidade de Son nunca foi comprovada. Porém, o que agrava a situação dela é o namorado Yeon, de 40 anos, com o qual ela mantinha um relacionamento. Esse namorado descobriu todo o esquema que ela extorquiu o dinheiro do jogador e também quis extorquir o jogador, solicitando separadamente 70 milhões de wons. Esse namorado de 40 anos compareceu hoje também à audiência de custódia, na qual ele é acusado de extorsão. Na verdade, não é bem extorsão e você vai entender mais para frente quando eu explicar o contexto jurídico. Desde março do ano passado, Yeon teria ameaçado divulgar as alegações de gravidez da namorada para a imprensa e canais do YouTube. E, de fato, foi confirmado que ele chegou a vazar a história para alguns veículos de comunicação. No entanto, a tentativa de extorsão foi frustrada quando a equipe de Son decidiu denunciá-lo à polícia no dia 7 de maio. Então, após a denúncia, o juiz-chefe do Tribunal Distrital Central de Seul, o Yoon-mu, emitiu mandados de prisão para a senhora Yan, acusada de chantagem, e Sr. Yeon, acusado também de tentativa de chantagem, às 14 horas do dia anterior a essa denúncia. Este mandado de prisão, ele foi embasado na questão de que eles poderiam destruir provas e eles poderiam fugir também. Então, após a denúncia, a polícia prendeu os dois em 14 de maio, confiscou os celulares e os materiais relacionados, além de solicitar o tal do mandado de prisão. E durante a investigação, a polícia localizou o hospital onde ela teria obtido o diagnóstico de gravidez e obteve registros médicos para verificar a autenticidade do diagnóstico e da imagem de ultrassom apresentada. Porém, a polícia alega que há incongruências no cronograma de Yan e levanta suspeitas sobre falsificação do ultrassom. Ao sair da audiência de custódia, ela negou ter conspirado para chantagear o Son em resposta à imprensa. Quais crimes os dois podem responder? Então, eles podem responder por extorsão, que está no artigo 350 do Código Penal sul-coreano, porque ela recebeu 300 milhões de wons por parte de uma chantagem, na qual também a equipe de Son fez ela assinar um acordo de confidencialidade. As investigações indicam que ela usou informações e alegações questionáveis, como um ultrassom suspeito, para obter esse pagamento. Por outro lado, o namorado, que tentou extorquir 70 milhões de wons, ao descobrir esse acordo sigiloso, ele entra na tentativa de extorsão, porque ele não conseguiu obter o segundo pagamento, mas a sua abordagem ameaçando em tornar público configurou uma tentativa de extorsão. Entra também a falsificação documental, na qual a polícia investiga, se o ultrassom realmente é autêntico, e caso seja comprovada a falsificação, novas acusações podem ser adicionadas. No caso dela, por ela não ter essa informação pública, mas supondo que ela seja ré primária, ela pode ter a sentença atenuada e também pode entrar também em acordo com o jogador, caso ele queira. Acredito que possa se encaminhar para essa questão do acordo, porque a pena é muito alta, é uma pena de no mínimo 10 anos de prisão. Já o namorado, ele, como eu disse, ele entra na tentativa do crime, que é no artigo 25 do Código Penal sul-coreano, e a pena dele é reduzida. Porém, ele não é réu primário. Então, isso já agrava a situação dele. Vocês sempre me perguntam como que está a opinião pública dos coreanos. Nesse caso, as opiniões estão bem divididas, porém, em alguns fóruns
gerou debates intensos sobre comentários apontados sobre a rapidez da prisão da Yan e do namorado dela, e eles alegam que isso se deve ao fato dela ser mulher, que enquanto crimes cometidos por homens contra mulheres muitas vezes não recebem a mesma atenção. Muitas mulheres mencionaram assim: a Coreia do Sul é rica, famosa e masculina. Realmente faz jus ao nome Hannangu, que é uma gíria para uma Coreia dominada por homens. Essa perspectiva levanta, sim, uma crítica importante sobre a possibilidade de um tratamento desigual no sistema de justiça sul-coreano, porque, de fato, como eu já mencionei aqui, existe o confucionismo. Porém, eu acredito que a militância, às vezes, é demasiadamente cega. Em situações como de Son, onde há acusações formais e evidências de extorsão e tentativa de extorsão, a aplicação da lei pode ser justificada, independentemente de gênero dos envolvidos. Ademais, não é só ela que está envolvida nisso, há um homem também. As alegações de tratamento desigual com base no gênero, embora relevante para uma análise sistêmica da justiça, pode, em instâncias particulares, obscurecer a avaliação das evidências e das justificativas legais apresentadas, por exemplo, como o risco da destruição das provas e a fuga apontada pelo juiz Won. Portanto, a crítica feminista sobre a potencial disparidade de gênero no sistema de justiça é fundamental e necessária, porém a análise dos casos individualmente requer uma avaliação ponderada das evidências e das razões legais por trás das decisões, evitando que a militância por vezes pese a mão e desconsidere particularidades da situação. Esse caso ele continua em investigação e pode se desdobrar para as novas acusações, especialmente se comprovada a falsificação dos documentos. A repercussão pública permanece intensa, com fortes opiniões de ambos os lados. E sobre as acusações de um suposto envolvimento com o caso de Bernie Sam, não se tem nada concreto, não se tem nada provado, a única coisa que tem é um vídeo do jogador de futebol com uma pessoa que está envolvida e foi preso no caso do Bernie Sam. Não se tem nenhuma evidência concreta de participação do jogador de futebol. Portanto, não vou levantar nenhum tipo de acusação. Caso seja provado que de fato ele tenha participado desse coisa tenebrosa que foi o Bernie Sam, de fato ele tem que responder e pagar por isso. Mas a ex-namorada de fato cometeu um crime, não só a ex-namorada, como o companheiro dela, então não há do que se negar aqui. O que é justo, ela tem que pagar, e se ele cometeu um crime Bernie Sam, ele tem que pagar. Uma coisa não justifica a outra. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, compartilhe e se inscreva para ajudar o meu canal.